boa tarde. Primeiro, agradecer o convite da Rebrip. É sempre um prazer. Eu estive lá no Rio, acho que de lá para cá tenho refletido muito em cima das nossas discussões. Eu sou o Danilo Araújo Fernandes, sou professor da Universidade Federal do Pará, do Núcleo de Altos Estudos Amazônicos, e atualmente coordeno um programa de doutorado em Economia, também na UFPA. E trabalho, tem um grupo de pesquisa, né, que a gente é muito ativo nessa discussão sobre economia, sobre bioeconomia, sobre o que a gente tem chamado, inclusive, que é o título da mesa, de economia baseada em biomas, né? A ideia de... Temos uma trajetória de pesquisa muito grande sobre a dinâmica agrária, né, história econômica da Amazônia. Então, são várias temáticas, na verdade. A gente discute desenvolvimento regional a partir da perspectiva ambiental, né? Então, o debate sobre desenvolvimento sustentável e tudo mais. Acho que ainda está o slide. Apresentação. Bom, então, o que eu trouxe aqui... Deixa eu esperar a apresentação ali. Subindo aí um pouquinho. Bom, então, o que eu fiquei pensando muito o que trazer para conversar com vocês, né? A gente tem alguns resultados de pesquisa, coisas que são do que a gente tem trabalhado, mas acho que a provocação inicial, né, que eu queria trazer é um pouco em cima do que eu escutei no debate de ontem, né, aqui sobre a questão da reindustrialização. Então, eu queria meio que fazer rapidamente um retrospecto, né, um olhar de onde nós enxergamos o debate sobre indústria e desenvolvimento da Amazônia, né, ou essas conexões, onde é que estão ancoradas esses desafios, né. Esse slide primeiro aqui é um pouco na linha de dizer assim, olha, como o Fernando falou, né, de onde vem o debate daqui da Rebrip, da forma como eu, né, fui me apropriando. Então, existem alguns consensos, né, algumas premissas, vamos dizer assim, né. Então, existe um debate muito mais amplo do que a Amazônia, mas que trabalha com a perspectiva de que é necessário existe um processo de reprimarização da economia brasileira, na necessidade de uma desindustrialização, né. Houve um processo de desindustrialização precoce e a necessidade de uma nova política industrial. Então, eu estou partindo o meu raciocínio desse lugar, né. Então, o mundo passa por um processo de emergência climática, como o Fernando falou. Então, isso é um outro elemento fundamental que a gente tem que levar em consideração. Então, o Brasil precisa contribuir com o processo de diminuição... Obrigado. Processo de diminuição da emissão de gases de efeito estufa, né? É outro fato, né? E aí nós temos dois componentes centrais, que é o papel do Brasil na emissão, que é o desmatamento e cumprir as metas do Acordo de Paris. Então, alcançar o desmatamento zero e as metas do Acordo de Paris. O Brasil pode aproveitar o contexto global da crise climática, eu acho que desde ontem está se discutindo bastante isso, né? Desenvolver uma estratégia de neoindustrialização ou reindustrialização, né? Com base em uma política industrial orientada por missões. Então, eu estou alinhando o meu pensamento ao do Fernando e tentando contribuir da melhor forma. Então, o que nós temos que discutir, né? Desde ontem estamos discutindo assim, bom, qual o papel da Amazônia nesse contexto? Então, assumindo todos os pontos de cima, a gente passa a discutir a Amazônia. E aí, esse rápido preâmbulo, eu vou tentar ser rápido mesmo, é muito difícil, porque é muita coisa, mas, primeiro, precisamos falar sobre a Amazônia e sua história, né? Tá bom. Precisamos falar da Amazônia e de sua história. Eu acho que em vários momentos da discussão, desde ontem, isso apareceu, né? Porque, realmente, se não tem como a gente discutir futuro sem discutir passado, né? E aí eu tentei sistematizar algumas coisas que são importantes para o nosso diálogo. Primeiro, quais as visões e perspectivas e interpretação da Amazônia, né, e dos projetos de desenvolvimento anteriores, ou seja, estamos falando de reindustrialização, neoindustrialização. Então, se estão falando de e de reindustrialização, é porque houve um processo de industrialização. Então, existe um debate, né, ao longo do século XX muito forte no Brasil sobre o processo de industrialização brasileira. Como é que isso se deu em relação à Amazônia?
Como é que isso rebateu aqui no pensamento sobre a Amazônia? Ou seja, existe um pensamento desenvolvimentista ou industrialista em relação à Amazônia? Isso na literatura da economia é muito rarefeito, né? Eu tenho me dedicado há um tempo, uma orientação aqui, acolá, um projeto aqui, trabalhando com isso. Então, eu vou trazer um pouquinho até onde eu cheguei. É uma pesquisa não acabada, mas que ajuda a gente a orientar o pensamento em alguns aspectos, né? Então, eu começo assim. De maneira geral, uma grande síntese que estou falando aqui, agrônomos, arqueólogos, antropólogos, né? Eu estou pensando ao longo do século XX, né? Tenderam a considerar a Amazônia uma região preservada, do ponto de vista ambiental, vamos dizer assim, devido a algumas características. Isso é uma grande síntese, tá, gente? Só para a gente começar a conversa. As condições não ideais do solo para a agricultura. Então, a ideia de que a Amazônia tem um solo pobre, então por isso que a agricultura aqui nunca se desenvolveu plenamente. Um clima quente, úmido, impróprio para atividades intelectuais. Isso é uma discussão que você vê na literatura no início do século XX, né? É impossível se... o Euclides da Cunha, um autor interessante, né? E vários outros que passaram por aqui na virada do século XIX, início do século XX, era muito comum essa reflexão, né, de entender a dificuldade da região, o desenvolvimento da região, a baixa formação cultural e empresarial, isso já um pouco mais da frente. Isso tudo eu sintetizaria num termo na literatura que chama determinismo ambiental. Ou seja, as condições ambientais, ou seja, o bioma amazônico, eles seriam, por definição, restritivos para os processos de desenvolvimento. Então, a pobreza, o extrativismo, né, são resultados dessa dificuldade do homem em se apropriar e controlar e dominar essa natureza. Então, a pobreza, isso eu estou, como falei, estou simplificando, mas isso tem amparo em vários cientistas e pesquisadores ao longo do século XX. Bom, e os economistas, cientistas sociais, como é que eles têm pensado isso? Eles vão meio nessa onda, tá? Só que tem uma coisa específica, né, que está na raiz do pensamento desenvolvimentista, é a ideia de que isso não é um determinismo e, portanto, é possível reverter essa condição de atraso, de pobreza, que era assim como era entendido, né? E essa condição de reversão tem a ver com ciência, tecnologia, né, atração de novos agentes econômicos modernos, empresários, né, infraestrutura, financiamento, e aí você começa efetivamente a chegar na construção do que se deu ao longo do século XX, e aí aqui em Manaus, em Belém, vou mostrar algumas pessoas muito conhecidas do debate político e econômico aqui na região, mas muito pouco conhecidos no Brasil. Então, ao longo dos anos 40 e 50, que é isso que a literatura traz para a gente, você cria o plano de valorização econômica da Amazônia, você tem um grande debate aqui na região, que é fruto um pouco ainda da crise da borracha, lá do início do século. E uma das grandes questões que são associadas com tudo isso que eu falei antes é a ideia de que o extrativismo precisava ser superado. O extrativismo da borracha era o fruto daquele atraso e ele precisava ser superado. Aqui algumas figuras eminentes desse debate, o presidente do Banco de Crédito da Amazônia, o Gabriel Hermes, e foi o fundador da FIEPA também, e aqui no caso, diretor da Associação Comercial do Amazonas, o Cosme Ferreira Filho. Então, algumas pessoas que participaram muito ativamente dessa discussão. Aqui apenas alguns marcos, vou passar muito rápido sobre isso. Eu queria só marcar aqui o seguinte, isso foi um trabalho de pesquisa, de orientação de alguns alunos, né? Qual era o grande debate que existia? Um era a dicotomia entre extrativismo e revecultura. Então, a borracha é um potencial natural da Amazônia, então nós precisamos fazer o quê? Precisamos superar o extrativismo e controlar a natureza e plantar borracha. Porque nós não plantamos borracha, o que aconteceu? Levaram a borracha para a Malásia e se desenvolveu lá. Então, a gente precisa transformar... Isso até hoje está muito presente na mentalidade desenvolvimentista na região, né? A ideia de que eu preciso superar o extrativismo, eu preciso... O caso do açaí agora, né? Lá no Pará é muito forte isso. Nós precisamos plantar açaí em grande escala, porque senão vão levar o açaí para algum lugar. É a mesma conversa, né? Precisamos superar o extrativismo e implantar uma agricultura moderna, uma monocultura. Então, na época, esse debate era muito forte. Se formou, por exemplo, a Embrapa, a atual Embrapa, né? Que veio, na verdade, com o Feliberto Camargo, que era um agrônomo do IAN, Instituto Agronômico de Campinas, e veio e formou o Instituto Agronômico do Norte, né, a atual Embrapa. Exatamente o foco da pesquisa dos anos 30, período Vargas, né, era exatamente o desenvolvimento da revecultura na Amazônia. E aí tem um grande debate sobre isso, né, sobre o banco de crédito da borracha, como é que ele tem que modificar para dar conta desses grandes desafios e tudo mais. Vou passar muito rápido aqui.
O outro debate muito importante, além da dicotomia extrativismo e revicultura, é o debate entre desenvolvimentismo e regionalismo. Né? Quer dizer, qual é o papel da região, que é o mesmo hoje, né? Nesse contexto do debate desenvolvimentista nacional. E aí aparecem figuras muito importantes. Um desses é o Arthur César Ferreira Reis, que foi o primeiro presidente da Aspevia, que eu tenho estudado com um certo cuidado a obra dele, né? E ele tem influências com um debate muito forte do regionalismo nordestino. Por exemplo, no caso, né, o Gilberto Freire, o Euclides da Cunha, são autores que vão influenciar demais o pensamento do Arthur César Ferreira Reis. E do Arthur César Ferreira Reis e outros autores vai se construir um certo pensamento, né, uma certa interpretação sobre a Amazônia, que não vai dar tempo de detalhar aqui, mas eu queria só pegar esse autor aqui. Tem um livro muito interessante para quem quiser entender isso, que é o Leandro Tocantins. Né? Ele tem esse livro que chama Amazônia, Homem e Cultura, esqueci o subtítulo aqui, que é esse livro em azul e em verde. Eu vou pegar a síntese, fiz uma síntese do que ele interpreta para a gente poder passar adiante. Bom, para o Leandro Tocantins, os jesuítas, vou passar muito rápido sobre essa pose histórica, tá? Mas é importante, criaram condições de estabilidade para a empreitada colonizadora com o estabelecimento das missões. Isso então, os jesuítas foram os primeiros que chegaram aqui na Amazônia, do ponto de vista da leitura, né, do Ocidente, né, dos portugueses e da nação brasileira pensada desse tipo, por esse ângulo, que conseguiram criar uma estabilidade na ótica do Leandro Tocantins, porque, na visão deles, o universo indígena era um universo instável, né? Inclusive, a famosa história dos jesuítas, né, que tinham dificuldade de resolver estabelecer as missões, porque eles iam catequizar as tribos indígenas, passavam um tempo, voltavam para Belém, e quando eles voltavam, a tribo não estava mais lá, já tinha mudado de lugar. Né? Então, eles tinham dificuldade de catequizar os índios, então eles resolveram fazer as chamadas descidas, né? Tiravam os índios jovens e estabeleciam nas missões. Então, o Leandro Tocantins fala que os jesuítas tiveram um papel fundamental de criar essa primeira estabilidade. São essas missões que são as bases das cidades, né? Que hoje são as cidades amazônicas. Mas essa estabilidade, com fins de colonização, não foi suficiente para o estabelecimento de uma civilização própria na Amazônia. É isso que fala o Leandro Tocantins. Neste sentido, a empreitada colonizadora, baseada nas drogas do sertão, que era o grande produto, né, de exportação da época, não conseguiu estabelecer um processo de fixação do homem à terra. Então, era preciso fixar o homem à terra. Da mesma forma, a atividade extrativa da borracha também não foi capaz de estabelecer uma ordem de estabilidade e fixação do homem à terra. Então, nem as drogas do sertão, nem o ciclo colonial, nem o período imperial com o ciclo da borracha conseguiu, segundo o Leandro Tocantins e grande parte desses intelectuais, superar essa dificuldade. Né? Eu vou passar aqui para a síntese, que aí eu acho que a síntese, eu fiz um quadrinho para ficar mais fácil. Na hora que me apresentasse a limitação de tempo, eu pulo para o quadrinho, aí fica mais claro tudo. Bom, aqui eu fiz uma espécie de síntese. Né? Então, você tem, de um lado, a estabilidade como sinal de desenvolvimento, e a aventura, esse é o termo que é usado, né, como sinal do não desenvolvimento, né, de uma sociedade fluida, móvel. Né. Ele diz, olha, então a civilização seria o quê? Seria a industrialização, aparece a palavrinha-chave aqui, a fixação do homem à terra e a urbanização. E ele vai dizer, a aventura é as drogas do sertão, quer dizer, a economia amazônica. O extrativismo tem uma grande vantagem em relação ao período. Ele consolida a urbanização. Cidades como Belém e Manaus se consolidam com a borracha. Mas não consegue dar o passo seguinte, que é a fixação do homem à terra, ou seja, basicamente a agricultura, certo? E a industrialização. Tá bom? Isso está na obra do Leandro Tocantins, que é um autor muito importante ali dos anos 50. Bom, em síntese, qual é o grande diagnóstico dessa geração que eu estou falando aqui dos anos 40 e 50, que vai influenciar toda a política de desenvolvimento da segunda metade do século XX. Né? Eles todos vão estar no governo, vão estar envolvidos no governo na época. O Arthur César Ferreira Reis vai ser governador do Amazonas, vai ser presidente da Aspevia, o Leandro Tocantins passa a ser uma pessoa importante também, e até o regime militar, eles estavam envolvidos no debate sobre o desenvolvimento da Amazônia. Então, qual é a grande síntese? Né? Primeiro, a especificidade da cultura amazônica. As características ambientais, sociais e culturais da região são consideradas fatores agravantes e limitadores para o desenvolvimento civilizatório. Tendo em vista os limites que impõe o processo de modernização, né? Então, como eu estava dizendo, e a associação entre extrativismo e atraso civilizatório.
Eu estou falando isso porque, gente, isso até hoje está presente, né, no debate sobre o desenvolvimento da Amazônia. O que aconteceu depois disso? Bom, consolida-se ao longo do século XX uma interpretação que eu estou chamando aqui hegemônica sobre o que orientou a ação do Estado desenvolvimentista brasileiro na Amazônia. Qual era o principal objetivo? Controlar a natureza, implantar um sistema de produção agrícola, agropecuária e industrial modernos, voltados para a estratégia de racionalização e controle da natureza amazônica, a partir de processos diversos de modernização, né? Eu estou dizendo aqui que isso vai se consolidar no regime militar com as macroestratégias e os grandes projetos. Bom, o que deu errado, né? Eu pergunto aqui, ou melhor, né? Como devemos avaliar os resultados dessas políticas? Então, essa é a primeira fase da industrialização que nós estamos discutindo agora, a possibilidade de uma neoindustrialização, né? Podemos considerar que a estratégia de industrialização e modernização da região deram certo? Devemos continuar com esse modelo? Aí tem uma brincadeira que eu faço aqui, que é o chamado teorema, eu chamei de teorema de Salles. Esse Salles aqui não é nenhum grande cientista, é o ex-ministro do meio ambiente do governo Bolsonaro. E vocês sabem que ele criou um teorema, né? Que floresta gera pobreza, não é isso? Então, reparem, eu estou brincando com isso, mas na verdade estou falando sério porque eu estou dizendo, a fala dele e o impacto político do que ele fala tem respaldo porque isso tem uma construção histórica de longa data. O que eu estava falando anteriormente é exatamente a mesma coisa. Ele não inventou essa narrativa sempre existiu. Inclusive no Brasil como um todo, a ideia de que a Amazônia é um lugar de pobreza e que extrativismo em floresta é lugar de pobreza. Então, se é lugar de pobreza e eu quero superar a pobreza, eu tenho que acabar com a floresta. Isso é lógico e óbvio, né? Então, acreditamos, nós, né, que independente da avaliação que se faça hoje sobre o passado, o modelo antigo que visa superar o controle da natureza por meio de grandes projetos, infraestrutura, mineração, o projeto da Zona Franca de Manaus, polos madeireiros, agropecuários, né, assim como baseado na atração de agentes do progresso para a região, tudo isso está em crise. Independente de você dizer que teve saldos positivos, não teve nenhum saldo positivo, né, mas o fato é que essa questão está em crise. Nós precisamos superá-las porque, independente dos seus resultados positivos ou negativos, não dá mais para se reproduzir o mesmo modelo, né? O mundo mudou, a questão climática está aí, não dá mais se pensar desse jeito. Bom, alguns resultados que são evidentes, que as pesquisas aqui na Amazônia, que a gente faz no NAIA e em vários lugares, trazem como evidentes, né, os resultados negativos desse ciclo. Primeiro, amplo processo de devastação ambiental e avanço do desmatamento. O desmatamento começa exatamente a partir da implementação desses projetos. Até os anos 60, a Amazônia tinha o bioma amazônico tinha uma capacidade um pouco mais, uma resiliência muito maior, né? Hoje, já você tem 20% da Amazônia já devastada, né? Grilagem de terra. O processo avança absurdamente, porque a economia amazônica até esse período, né, não era ancorado na ideia de propriedade da terra. As comunidades tradicionais, em geral, né, manejam seus recursos, mas a propriedade da terra nunca foi uma preocupação, né, central. Mas a partir desse momento você começa a ter a questão da terra como mercadoria. E aí, obviamente, a grilagem de terra passa a ser um grande instrumento de enriquecimento na região. Segundo, né, genocídio de populações indígenas e camponesas, ribeirinhas. Forte fluxo migratório para a região, atraída pelos grandes projetos, pelas estradas, pelos assentamentos, empobrecimento de parcela significativa da população ribeirinha. E aí entra o primeiro confronto com o teorema de Salles. Será que é a floresta que gera pobreza, né, ou é a destruição da floresta que gera a miséria e a pobreza da população local? Isso é um ponto importante para a gente refletir. Bom, o cenário mudou. O cenário mudou, significa o quê? Que nós temos hoje, desde os anos 70, aí eu tenho alguns marcos dos anos 70, né, aqui a primeira foto é lá exatamente do evento da ONU, né, onde se apresentou o chamado o documento sobre o limite do crescimento, o debate ambiental lá em Estocolmo, até os dias de hoje, né, o debate que nós chegamos hoje sobre bioeconomia e desenvolvimento sustentável e tudo mais. Bom, eu vou reservar essa parte final aqui para trazer algo que eu tinha apresentado no Rio, mas aí agora as coisas vão... eu tentar mostrar onde eu quero chegar com isso. Aqui a gente sabe, né, que não dá para a oportunidade e o desafio do ponto de vista nacional. Por que a Amazônia não pode estar fora de um projeto nacional hoje? Nunca deveria estar fora, mas mais fundamentalmente não está fora,
porque um dos problemas centrais de política externa brasileira é a questão do desmatamento. Então, nem que seja por isso, né, como agenda negativa, você tem que resolver o problema. Mas, ao mesmo tempo que está se discutindo, isso pode ser uma oportunidade. Né? Pode ser uma oportunidade de nós nos reinventarmos a partir de uma crise. Nesses momentos. Quais oportunidades estão postas? Né? Qual o potencial de desenvolvimento de uma economia ancorada em uma moderna economia do bioma? Ou seja, essa economia do bioma, essa economia extrativa, tida como extrativa, como pouco dinâmica, como geradora de pobreza, se a gente não resolver essa equação e a gente achar um caminho para dizer que esse bioma ele é capaz de gerar riqueza, né, e desenvolvimento para a sua população, se a gente não superar isso, a gente vai continuar sobre os mesmos dilemas. Então, para dar conta desses desafios, precisamos repensar nossos modelos teóricos. E aqui eu vou ter que passar muito rápido, mas aí entra a contribuição, além dessa parte mais de pesquisa histórica, mais do que a gente tem feito mais recentemente. Então, a gente tem que rever uma série de concepções teóricas, inclusive no campo da economia, que é a minha área de formação, mas em outras áreas, sobre essa relação entre produção e natureza, né? A relação entre processo de produção e natureza. A gente parte de um pressuposto, que obviamente não dá para detalhar referências teóricas aqui, mas, simplificadamente, nós temos uma ideia de que a dinâmica industrial e a dinâmica agrária, ou seja, uma economia que produz interagindo com a natureza, ela tem uma característica muito diferente da economia industrial. A economia industrial, por definição, ela opera com natureza morta. Ou seja, ela opera com matéria-primas. O processo de industrialização é um processo pleno de controle racional sobre o processo de produção. Enquanto que a produção agrícola, pesqueira, extrativista, você não tem um pleno controle da natureza. Você é obrigado a interagir e coproduzir com a natureza. Eu tenho que respeitar os ciclos da natureza. Então, a técnica de produção, ela tem limites, né? Isso é importante e muitas vezes não é considerado na teoria, né? Você fala como se a agricultura pudesse ser uma indústria. A agricultura não é uma indústria, né? Por essas características naturais. Então, a natureza passa a ser trabalhada como um capital, né, natural, eu tenho que respeitar os limites, né, e os impostos do processo produtivo. Bom, onde é que a gente chega? Nós temos feito pesquisa aí um recorte para a questão agrária. Eu quero mostrar como é que isso se conecta com a indústria. Eu posso ter um modelo de desenvolvimento do agrário ou da agricultura, né, ancorada por uma mentalidade industrialista, mas não é indústria. Qual é essa mentalidade industrialista? É a mentalidade do controle da natureza. E qual é esse esforço de controle da natureza? De maior sucesso é a monocultura. A monocultura é o grande resultado civilizatório, vamos dizer assim, do Ocidente, né, para controlar a natureza. Agora, tem limites, como eu falei, não é a mesma coisa que indústria, mas é uma tentativa, né, o tempo inteiro de você controlar a natureza. Bom, o que acontece? Isso se impõe sobre os biomas, sobre a Amazônia. E como a Amazônia é um bioma muito diverso, e a natureza reage, toda vez que eu tento implantar uma monocultura, eu tenho uma série de problemas que têm que ser controlados do ponto de vista tecnológico. A borracha deu errado aqui por quê? Porque deu praga. Você tenta implantar monoculturas aqui, a probabilidade de dar pragas em monoculturas é gigante, porque você tem uma umidade muito grande, insolação muito alta, é muito mais inapropriado. Então, o que a agricultura que chega a soja, né, que vai chegando na Amazônia, o que ela é? É um processo de adaptação de uma trajetória tecnológica que vem da Europa, passa pelos Estados Unidos, se consolida com a Revolução Verde, entra pelo Brasil, pelo Sul, Centro-Oeste e chega na Amazônia. Então, ele é um processo de luta contra a natureza, contra o bioma. Isso eu quero chamar a atenção, né? A monocultura é uma luta contra o bioma. É o homem lutando contra a natureza, para dominá-la. A pergunta, essa é a única forma de produzir alimentos? E a gente tem, amparado numa ampla pesquisa de arqueólogos recentes e agrônomos e tudo mais, né, dizendo, não, a Amazônia, nesse processo histórico aí, foi produzindo formas diferentes de interagir com a natureza. Um exemplo muito claro hoje, que está na moda por causa da discussão de bioeconomia, são os sistemas agroflorestais. Um caso muito interessante dos sistemas agroflorestais, os japoneses lá de Tomé-Açu, lá no Pará, eles chegaram para plantar juta, monocultura. Lá para as tantas deu errado, o que eles fizeram? Observavam o que os camponeses, que os ribeirinhos faziam e começaram a imitar.
produzindo com diversidade, e começou a dar certo. Então, hoje a gente discute que existem dois grandes paradigmas de interação da produção rural, uma mais homogeneizadora e outra mais diversificadora. Mas isso é um debate longo, mas só queria marcar isso. O que a gente fez com essas ideias? A gente traz e faz uma análise com dados estatísticos dos censos agropecuários, dos 3 últimos censos agropecuários, tem uma técnica aqui que não dá tempo de detalhar, que a gente tenta, e no final aqui, a gente tenta mais ou menos mapear, então, a produção rural da Amazônia, usando os dados do Centro Agropecuário, e mapear o quanto dessa produção está ancorado numa lógica de homogeneização e o quanto que está ancorado numa lógica de diversificação ainda hoje. Né? E aí eu vou passar os passos metodológicos, que não tem muito detalhe aqui, mas só dizendo que, contra esse paradigma homogeneizador, que a gente chama de paradigma agropecuário, a gente diz que existe um outro paradigma agroextrativista. Né? Ou seja, aquele extrativismo considerado atrasado, a gente entende que ele é uma forma alternativa e concorrente ao modelo de agricultura ocidental. Certo? E ele não é estático, ele é dinâmico, ele evolui, ele tem inovação, ele se adapta. Né? Então, a teoria está errada desde o início, de conceber que o extrativismo é uma técnica estagnada. Ela não é, ela tem evolução. Isso é demonstrado. Então, esse paradigma se desenvolve tecnologicamente e tem como fundamento o manejo de componentes agrícolas combinados e integrados ao extrativismo e ao manejo de recursos aquíferos. Então, você tem pesca, você tem extrativismo, você tem agricultura combinado em vários lugares na Amazônia. Isso é uma tecnologia própria, de manejo do bioma na sua integridade. Tá? E é isso que tem sido discutido muito fortemente pelo nosso grupo de pesquisa. Aí só uma coisa, né? E é por isso que a gente fala assim, sendo por isso, base tecnológica para o desenvolvimento e consolidação de uma economia endogenamente constituída. Ou seja, é uma economia que desenvolve os seus próprios aprendizados tecnológicos, que é o tal do conhecimento tradicional. Né? Interagindo com o bioma na sua integridade. Olha como é diferente. Então, aqui eu tenho uma economia baseada no bioma. Não, porque para a monocultura, o que interessa? A terra. Só me interessa a terra. Eu tiro a floresta, ela não me interessa. A tecnologia vem toda de fora para produzir soja. A floresta atrapalha. Então, eu tenho que tirar a floresta e desenvolver uma tecnologia exógena e adaptar. Esse aqui não. Essa tecnologia, ela interage com a diversidade do bioma. Eu combino, e é variado em cada região da Amazônia. Né? Ela tem, então, aqui eu estou falando pela primeira vez, que é o título da mesa aqui, uma economia baseada em bioma, ou, se você quiser usar a linguagem do debate sobre bioeconomia, a gente tem chamado isso de bioeconomia bioecológica, ou bioeconomia da sociobiodiversidade. Ou seja, porque é uma bioeconomia integrada, onde a população local e os conhecimentos tradicionais estão perfeitamente integrados. Né? E aqui, com base nisso, a gente faz uma leitura do Ciência Agropecuário, onde a gente vai vendo as várias trajetórias e as possibilidades de combinação disso. O que eu quero só, aí, como falei, não vai dar tempo, depois no debate pode ser que tenha alguma dúvida. A gente classifica 3 trajetórias camponesas, que a gente chama, que na verdade são baseadas em comunidades ribeirinhas. Né? Os camponeses aqui são as comunidades ribeirinhas ou indígenas. E as trajetórias patronais, empresariais propriamente dito, né? Que tem várias combinações. Eu posso ter um empresário, por exemplo, também implantando sistemas agroflorestais. Certo? Só que a racionalidade dele é capitalista, é acumulação. Já um ribeirinho que produz sistemas agroflorestais tem uma outra lógica de tomada de decisão. Então, para a gente, são trajetórias diferentes, porque a lógica de decisão é diferente. E aí a gente faz um mapeamento. Isso aqui eu vou passar, esse é o censo 95, o primeiro dado que a gente usou para mostrar aqui, a T2, que a gente chama, que é a trajetória camponesa agroflorestal, ela, impressionantemente, tem um saldo em termos de desenvolvimento sustentável muito melhor do que qualquer outra atividade econômica. E ela é considerada a fonte da pobreza, não é isso? Mas, olhem bem, você tem, em 95, 130 mil estabelecimentos com essas características. Você tem 21% do valor bruto da produção do PIB agropecuário concentrado com essas comunidades. Você tem áreas degradadas, 3,5% dessas áreas foram degradadas. São muito baixo o índice de áreas degradadas. Aí a gente faz, emissão de CO2. Vamos falar, né? Não estou falando de emissão de carbono. Essa economia emite muito pouco carbono. Então, ela é uma economia descarbonizada. Ela já é uma economia descarbonizada. A gente não precisa descarbonizá-la, ela já está descarbonizada. Certo? Então, ela seria a fronteira do desenvolvimento, pelo que a gente está discutindo hoje. Olha, ela gera emprego, gente.
ela a ocupação, não desmata, ela é uma ótima trajetória, mas ela é a pobreza, não é isso? Olha a pecuária, 27 mil estabelecimentos geram 25% do valor bruto da produção em 95, quase a mesma coisa. Tá certo que é menos gente, mas o valor bruto da produção é equivalente. Olha o impacto de áreas degradadas, 70% das áreas degradadas vem da pecuária. Né? Emissão de CO2, 70%. Tá? Aí o que a gente faz? A gente pega essa mesma metodologia e vai acompanhando o censo. 2006, não dá para pegar, mas a gente vai vendo a evolução disso, os indicadores, tem mudança aqui e acolá, passa de uma trajetória para outra, mas a gente consegue ter um diagnóstico mais claro de como evolui essa dinâmica de concorrência. Então, essa é uma teoria, uma análise inspirada em teorias evolucionárias. Né? Essa coisa darwinista, que nós estamos, é uma ideia de evolução, trajetórias competindo no espaço. Né? Como meu tempo já acabou, eu vou passar aqui, que eu quero chegar no slide final. Em 2006, por exemplo, não aparece muito fortemente, a primeira vez aparece os grãos, que é a T7 ali, que era a soja. Em 95 não tinha. Em 97 ela começa a aparecer. E repare que cada trajetória eu tenho todos os indicadores, né? Que eu posso avaliar a sustentabilidade ou não dessa trajetória. Bom, vou passar aqui, acessar os assim, eu queria mostrar o gráfico, aí fica uma coisa mais visual para vocês. 96, 2006, 2017, os verdinhos ali são as trajetórias camponesas ou ribeirinhas mais voltadas para os sistemas agroflorestais, né? Mesmo que sejam nativos, ou seja, o município, são os municípios da Amazônia, tá? Eles estão pintados por aquela trajetória que é considerada hegemônica pelos dados. Tem as outras também lá, mas a gente pinta da cor que é o hegemônico. Então, o hegemônico do verde estão exatamente as comunidades. Olha como era em 95 e como passou a ser em 2006. Né? É exatamente no momento do auge do processo de expansão da pecuária na Amazônia. Então, o laranjinha ali, desculpa que eu não trouxe a legenda, mas o laranja ali são as trajetórias pecuária, né? Principalmente patronal, que é a mais escura. Em 2007, começa a aparecer mais fortemente o roxinho, né? Em várias regiões, já aparecia no Mato Grosso ali, em 2006, mas em 2017 já aparece no Pará. E ali, no caso de Roraima, não é soja, é o caso de grãos, porque é o caso de arroz, né? Então, é porque a gente mapeia pela trajetória, não pelo produto. Então, é homogeneizador, culturas temporárias, então soja, arroz, milho, tudo entra no mesmo pacote. Mas só para ter uma noção de concorrência. E aí, quando a gente compara com o mapa de floresta, no mesmo ano, você vê que as florestas estão onde tem trajetórias agroextrativistas. Então, as áreas mais preservadas são onde tem a economia baseada nessa diversidade. Né? E aqui os índices que a gente chega, né, que a soja cresce a taxas chinesas nesses anos todos, 9,2%. E a paisagem está aí, homogeneizadora. Né? A pecuária cresce a 8,4% na Amazônia, mas essas trajetórias crescem a 4,2%. Elas têm potencial de crescimento. Tá? Isso é uma coisa importante. Bom, a partir de 2017, o que acontece? Então, entra o debate sobre o desenvolvimento sustentável, a Amazônia vai novos modelos de desenvolvimento. O que acontece com a pecuária? Com grãos, aumenta a intensidade. Nós não temos os dados a partir de 2017, porque os dados que a gente usa é do censo agropecuário. Então, o último censo foi 2017. Mas a expectativa para o próximo censo nosso é que vai estar muito pior do que estava naqueles mapinhas ali. Porque dá uma olhada na curva de crescimento na produção de grãos na Amazônia. Né? Então, de 2017 para cá, cresceu ainda muito mais. Eu vou pular isso aqui, e aí eu queria só finalizar com isso, para conectar com o debate de bioeconomia, que eu sei que houve de manhã e que a gente está discutindo bastante. Bom, primeira coisa é que a gente tem trabalhado com a categoria de que bioeconomia, existem 3 categorias que a gente está chamando hoje. Né? A bioeconomia biotecnológica, a bioeconomia de biorrecursos, ou seja, são conceitos que vêm muito do debate europeu, né, do debate americano, porque essa é a preocupação de substituição de energia renovável, então, energia fóssil por energia renovável, então, biorrecurso, né, cana-de-açúcar, dendê, tudo que é produção de energia é biorrecurso. E biotecnologias. Né. Por outro lado, tem a bioeconomia bioecológica, que essa a gente prefere chamar de bioeconomia ou economia baseada em bioma. Eu quero deixar claro qual é a diferença dos dois. A bioeconomia
biotecnológica é algum tipo de conhecimento que eu tenho biológico que eu possa aplicar. Então, eu posso ter uma soja bioecológica não, com investimentos em biotecnologia, mudanças genéticas, né? Então, o paradigma que orientou a produção na monocultura, que a gente chama de mecânico-químico, agora ele acrescentou um terceiro fator, que é mecânico-químico-genético. Aí virou bioeconomia, né? Por essa ótica. Se eu considero qualquer tipo de conhecimento biológico incorporado ao processo produtivo como sendo bio, então a soja é bioeconomia. Tá? Esse é o problema dessas categorias, né? Elas são muito amplas. Biotecnologia, biorrecurso, pode ser muita coisa. A bioecológica, não. A bioecológica ela pode até estar integrada com alguns componentes biotecnológicos, mas ela é uma lógica de produção do bioma, né? É uma economia que se adequa à diversidade do bioma. E é isso que eu estou dizendo aqui também. E o último slide é esse aqui, que eu quero terminar com isso, né? Que é exatamente a provocar a discussão. Então, bioeconomia e a concorrência de paradigmas e trajetórias de base rural e suas relações com o processo de industrialização levam a algumas reflexões minhas que eu coloquei em 3 pontos. Então, a busca pela eficiência energética significa também o objetivo de maximizar a eficiência do uso dos recursos já disponíveis no bioma. Nesse sentido, precisamos desenvolver um modelo de industrialização ancorado em uma base primária de padrão bioecológico. Por que isso é muito importante para a gente? Porque se eu tenho um padrão industrial que, na ponta, na base primária, estimula um processo de homogeneização, essa indústria vai alavancar um processo de destruição da floresta. Então, eu não posso mais pensar a indústria separada da base primária. Eu tenho que ver qual o impacto que a indústria tem sobre a base primária, senão eu não consigo ter processo de industrialização na Amazônia que preservem floresta e bioma. Certo? Qual foi o problema da Friboi, da estratégia de... É porque, ao mesmo tempo que você... mas você tem uma indústria de carne, mas eles estão potencializando o aumento da pecuária monocultura. Eu tenho que ver como é que se dá a conexão entre a indústria e a base primária. Esse é um ponto fundamental. Então, se eu quero ter uma bioeconomia que preserve o bioma, a indústria tem que, de alguma forma, ser moldada às condições e limites do bioma e não o contrário. A eficiência no uso de recursos do bioma tropicais, abundantes em energia renovável, que é o caso nosso, né? Muita insolação, muita biomassa. Então, tem incidência solar em áreas tropicais, que é o caso, né? Implica necessariamente aumentar a eficiência energética do setor primário da economia. Manutenção e aprimoramento de sistemas diversos, como os sistemas agroflorestais. Né? Por quê? Porque os sistemas agroflorestais eles otimizam a utilização dos recursos renováveis. Né? Essa é a grande vantagem dos sistemas complexos. Enquanto que a monocultura não. A monocultura ela devasta a biomassa e ela tem que recompor os elementos energéticos e nutricionais da natureza. Então, ela automaticamente, né, ela é, do ponto de vista do balanço energético, ela é deficitária. Por mais que ela tenha alta produtividade, mas energeticamente ela tem um balanço deficitário. Então, ela é insustentável a médio e longo prazo. Importa, portanto, considerar de que forma as estratégias de industrialização poderão influenciar no fortalecimento de paradigmas e trajetórias ligados aos setores primários da nossa economia. E aí eu brinco assim, a missão bioeconomia bioecológica. Isso seria uma missão. Como é que eu crio uma indústria bioecologicamente integrada? Isso não é simples, né? Porque o modelo, né, o desenho... Então, o tema que era o tema principal, eu não falei diretamente de sistemas alimentares, mas está diretamente ligado a isso. Por quê? Porque os sistemas alimentares e a produção de alimentos na Amazônia, ela tem se industrializado dessa forma, de baixo para cima. Primeiro eu produzo alimento, primeiro eu garanto segurança alimentar, depois a indústria vai processando isso para os centros urbanos. Então, o método dela é mais aderente ao bioma. Agora, ela tem limitações quando eu falo de processo de políticas industriais. Né? É uma discussão mais de economia, mas ela tem limitações, mas ela é fundamental no portfólio do desenho da política industrial que tem que ser ajustada à região. Esse era o recado assim, para a gente debater. Desculpa o tempo, mas...